tal entender as diferenças entre os medicamentos industrializados e os medicamentos manipulados? Os industrializados são aqueles que vêm nas caixinhas e são produzidos em larga escala pela indústria farmacêutica. Já os manipulados são feitos sob medida, em menor quantidade e geralmente podem ser encontrados numa farmácia de manipulação próxima à sua casa. Entender esses conceitos é muito importante para que você possa fazer a adesão correta ao seu tratamento. E tudo isso você aprende no vídeo de hoje, logo depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal da Sauderia Tudo Mais, o canal onde você aprende que cuidar da sua saúde é muito mais do que tomar um remédio corretamente. Aqui você aprende a mudar hábitos, a se alimentar corretamente e a ser muito mais saudável. Eu sou Viviane e estou aqui para te ajudar a entender como a sauderia pode mudar a sua qualidade de vida. A gente está criando a maior comunidade de saudeiros e saudeiras do Brasil. Para não ficar de fora, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Assim, toda vez que nós postarmos um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Informação é poder. Quanto mais informação você tiver sobre sua saúde, alimentação adequada, medicamentos, suplementos, vitaminas, provavelmente mais saudável você será. Por isso a gente resolveu fazer esse programa, um tema sobre diferença entre medicamentos industrializados e manipulados, para que você possa entender um pouquinho mais sobre esse tema, tomar a melhor decisão, fazer o seu tratamento de maneira mais consciente. E para explicar essas diferenças, a gente traz ao canal hoje a Alice Souza, farmacêutica da Sauderia. Alice, muito obrigada pela sua presença aqui no canal. Oi, prazer, gente. Obrigada pelo convite. Alice, muito motivada com a loja nova, inclusive o endereço já está aqui na descrição desse vídeo. Você está convidado para conhecer a primeira sauderia do Brasil, que fica no Rio de Janeiro. Quero te pedir também para já deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar com os seus amigos, no grupo da família, para a gente divulgar essa informação, que é muito importante você saber qual é a diferença entre industrializado e manipulado. Então vamos lá, Alice. Explica primeiro para a gente o que é um medicamento industrializado. Então, o medicamento industrializado, ele é fabricado em grande escala. Ele é fabricado por máquinas e é padronizado. Ele é feito da mesma forma para todos os pacientes. Dosagens iguais, só altera em alguns casos a diferença de dosagens, mas é a mesma dosagem sempre para o mesmo paciente, para todos os pacientes. Então, é aquele medicamento que a gente chega no balcão da farmácia e tem a caixinha, ele vem numa caixinha que tem uma identidade visual, que tem um laboratório, que tem, né? Esse é o medicamento industrializado, né? Isso, exatamente. É o que você chega na farmácia e vai ter milhares de caixas com a mesma dosagem da mesma forma. E o medicamento manipulado? Explica pra gente o que é. Então, o medicamento manipulado, ele é um medicamento mais exclusivo. Ele é feito manualmente pelo farmacêutico, juntamente com algum profissional devidamente treinado e habilitado para fazer, e ele é feito de acordo com a prescrição do médico para cada paciente, para cada doença, para cada tipo de pessoa. Ele é exclusivo para aquela pessoa. E aí, formas farmacêuticas, a gente consegue fazer essa diferenciação para cada tipo de paciente. Tá, eu entendi. Você explicou como que o industrializado é produzido e como que o manipulado é produzido. Mas assim, quais são as principais diferenças entre um e outro? Por exemplo, a gente consegue muito facilitar a vida de um paciente que tem alguma dificuldade de deglutição de cápsulas e tudo mais, porque se ele vai ter dificuldade na cápsula, a gente pode fazer uma formulação diferente. Então, essa é uma das principais diferenças entre um e outro. Também tem um tempo de validade, que no caso dos manipulados, tem uma validade um pouco menor, bem menor, né, do que os dos industrializados, e também, em muitos casos, a questão do valor, onde manipulados podem ser até 50% mais baratos do que os industrializados, dependendo do tipo de formulação que aquele médico vai passar. Isso é interessante, né? Quer dizer, olha só que bacana, a personalização que você falou lá no início. De repente a pessoa tem a dificuldade de tomar uma cápsula muito grande, então ela vai precisar fazer uma manipulação para obter cápsulas menores. Isso é bem interessante, é o tratamento individualizado. Mas aí, Alice, então, é o médico quem vai definir, olha, se você vai tomar o medicamento industrializado ou se você vai tomar o medicamento manipulado. É o prescritor que define esse tratamento. É o prescritor que define. O paciente ele pode falar que prefere o manipulado,
para ter essa facilidade, mas a definição ela é feita pelo médico. Entendi. Bom, tem aquela história assim de um faz mais efeito que o outro? Ah, o manipulado faz mais efeito, ou industrializado faz mais efeito, ou não, ou são todos iguais, todos têm a mesma qualidade, só muda a questão da individualização, da personalização do tratamento. É isso, é exatamente isso. Questão de efeito, é o mesmo efeito no nosso organismo. A diferença principal é essa questão da individualidade de cada paciente que o manipulado consegue atender. Mas questão de efeito, é o mesmo princípio ativo em alguns casos. A diferença é só essa mesmo. Então não existe nenhuma desvantagem em tomar um medicamento manipulado? Não, a única desvantagem que eu vejo no manipulado é a questão da validade, que acaba sendo curta, mas essa desvantagem acaba sendo compensada porque no caso do manipulado a gente faz o tempo exato de tratamento daquele paciente. Se ele precisa para um mês, a gente faz somente as 30 cápsulas, digamos que ele vai tomar uma cápsula ao dia, e se for para 3 meses, aquela quantidade exata, então o paciente não vai ter perdas por conta dessa validade, a gente consegue fazer a quantidade exata. Agora, a gente imagina que um grande laboratório, né, passa assim, por vários critérios de validação da Anvisa, que é uma agência que regula, né, a produção de medicamentos no Brasil. Como funciona, Alice, o controle de qualidade nas farmácias? Os usuários de medicamentos manipulados, eles podem confiar em todas as farmácias de manipulação? Como é que eles podem, assim, se garantir de que eles estão comprando um medicamento manipulado de qualidade, num local que tem uma estrutura, que faz um medicamento bem feito? Tem algumas dicas que você pode dar? Sim, a resolução que rege a farmácia de manipulação, ela obriga todas as farmácias a fazerem um controle de qualidade de todos os tipos de ativos e insumos que entram dentro da manipulação, seja esse controle de qualidade externo ou interno. E os pacientes, eles têm que procurar farmácias que possam comprovar para eles que elas fazem esse tipo de controle de qualidade. Também existem fornecedores que são fornecedores certificados, que eles já fazem um controle de qualidade interno deles mesmos, que são fornecedores qualificados, e aí o cliente, o paciente, procurar sempre as farmácias que vão fornecer esse tipo de informação, que elas vão poder atestar que, olha, eu uso um fornecedor qualificado, eu faço meu controle de qualidade. Também existem testes que as farmácias de manipulação elas precisam fazer, que vão comprovar que a produção, tudo aquilo que elas estão fazendo ali dentro está sendo feito da forma correta. E o paciente ele também pode solicitar, pode pedir para perguntar se a farmácia faz esse tipo de teste, faz todas essas coisas que conseguem comprovar que sim, é uma farmácia de qualidade, estão usando produtos de qualidade e para eles poderem confiar naquela farmácia. A farmácia de manipulação da Salderia já está funcionando? Ainda não. A nossa previsão de inauguração é entre o final de janeiro e início de fevereiro para poder inaugurar. Isso é muito bacana. A Salderia, ela é muito focada em suplementos e em vitaminas, mas ela também vai ter uma parte só de manipulação para quem prefere. Agora, eu tenho a sensação, assim, quer dizer, pelo menos sempre que eu vou ao médico, o médico me prescreve um medicamento industrializado. A prática é essa, né, Alice? Prescrever medicamento industrializado, né? Sim, exatamente. E eu acredito que essa prática seja pela facilidade do medicamento industrializado, porque se a gente chegar numa região como a Taquara, por exemplo, que é onde a Salderia está, existem muito mais drogarias do que farmácias de manipulação. Então, na cabeça do paciente, ele vai ter um acesso mais facilitado a drogarias. Ele vai chegar em qualquer esquina aqui na Taquara e vai encontrar uma drogaria. Então, o médico ele já passa o medicamento industrializado para ter essa facilidade. E no caso da Salderia, não. Aqui, o cliente vai ter a facilidade de encontrar tanto a manipulação quanto a drogaria. Então, a nossa meta aqui é mostrar para as pessoas que elas podem ter acesso facilitado também ao medicamento manipulado e não só ao industrializado. Maravilha, eu vou te fazer uma pergunta, talvez eu esteja até me repetindo, mas eu acho importante reforçar isso. Se
situações, doenças específicas em que o manipulado é mais indicado que o industrializado ou não existe isso? Então, no meu ponto de vista, algumas doenças, você tomando medicamento manipulado, ela vai facilitar, não é nem questão de facilitar, ela vai te trazer um resultado melhor. Por exemplo, no caso de uma pessoa quando ela quer perder peso, quando você toma um medicamento manipulado, vão ser dosagens específicas, ativos específicos, então o efeito que você vai ter vai ser muito mais eficaz do que você tomando um industrializado, que outras pessoas também tomam, não está da forma como seu organismo precisa, enfim. E também o que eu já disse sobre a dificuldade na deglutição de algumas cápsulas. Você tendo o acesso à manipulação, você consegue ter uma gama, existe uma gama muito grande de formas farmacêuticas. A pessoa pode fazer um sachê, pode fazer um tablete, jujuba, barra de chocolate, enfim, muitas outras formas também que vai acabar facilitando muito na adesão àqueles tratamentos. Então, eu acredito que sim, o manipulado pode ajudar muito em alguns casos e algumas doenças específicas. Você comentou sobre adesão ao tratamento. É muito comum as pessoas abandonarem o tratamento no meio do caminho porque não se adaptaram àquele medicamento, àquela forma farmacêutica, como você explicou, né, Alice? Acredito que você presencie muito isso no dia a dia, né? Sim, muitas pessoas, às vezes, a cápsula é muito grande, ou então, esse medicamento, quando é em caso de sachê, esse aqui tem, o gosto não é agradável, e aí as pessoas, elas acabam não procurando uma outra forma de fazer aquele tratamento e acabam abandonando o tratamento, o que é prejudicial para a saúde delas, e aí a gente consegue alterar isso, a pessoa não consegue tomar um sachê por causa do gosto, a gente pode fazer em cápsula, não consegue tomar uma cápsula que é muito grande, a gente pode diminuir, fazer uma jujuba. Para crianças também, a gente pode fazer xarope. A jujubinha é muito mais atrativo para a criança, né? Porque remete a doce. Então, a gente consegue fazer para auxiliá-las mais, né? Para completar seus tratamentos. Muito bom, muito interessante. Quando o paciente sai do consultório com uma prescrição de um medicamento industrializado, ele pode chegar na farmácia e falar que quer uma versão manipulada ou não? Não, tem que ser específico para manipulados, porque às vezes o médico ele vai passar uma medicação e vai ser o nome do medicamento de referência. E aí a gente, mesmo a gente sabendo qual é o ativo, a dosagem e tudo mais, a gente não pode manipular. O médico ele tem que ser específico. Ele tem que colocar na receita o nome do ativo, dosagem e especificar se quer cápsula, sachê, qual a forma farmacêutica que ele quer para a gente poder manipular. Mas no caso de prescrição, nós farmacêuticos, nós também podemos fazer algumas prescrições de medicamentos que sejam fitoterápicos, né, que não necessitam da prescrição médica, e aí a gente consegue facilitar um pouco a vida do paciente, em alguns casos. Olha, Alice, que interessante isso que você está dizendo. Essa informação, você que está assistindo a gente, presta atenção nisso. Existem, então, alguns medicamentos, que são os medicamentos que não estão sob prescrição médica, né, os fitoterápicos, que eles podem ser prescritos por farmacêuticos, Alice. Interessante isso, né? Isso, exatamente. A gente consegue facilitar a vida do paciente em muitos casos, porque às vezes as pessoas estão querendo um polivitamínico, alguma coisa mais simples, podemos dizer assim, e aí elas não acabam não tendo uma prescrição e tudo mais, a gente consegue facilitar a vida delas de alguma forma. Olha, os farmacêuticos são mais preparados para isso do que você imagina, e isso está ganhando cada vez mais amplitude, mais conhecimento. Os farmacêuticos estão ampliando as suas áreas de atuação. Na Salderia, por exemplo, você vai ter a farmácia de manipulação, mas você já tem um consultório farmacêutico funcionando com vários serviços farmacêuticos, inclusive com a prescrição de suplementos, vitaminas, orientação farmacêutica. Então é muito interessante. Você está convidado, inclusive o link também está na descrição, para dar uma passeada no site da Salderia e conhecer um pouquinho mais desse trabalho. E conta para mim aqui nos comentários, porque eu quero saber, eu não te perguntei ainda, o que você prefere, se você é adepto do medicamento industrializado ou se você gosta de dizer para o seu médico, olha, doutor, eu prefiro um medicamento manipulado, tem uma farmácia perto da minha casa, eu consigo adaptar melhor. Conta para a gente nos comentários qual é a sua experiência e se você tem dúvidas
sobre industrializado e manipulado, pode mandar que a Alice vai me ajudar a responder essa dúvida para você. Alice, 2 pontos aqui para a gente fechar. Existem medicamentos manipulados para todo tipo de problema, para todo tipo de doença. A gente consegue tratar com manipulado. Sim, sim. Todas as doenças que a gente consegue adaptar aos manipulados, a gente pode dizer que existe medicamento manipulado desde problemas dermatológicos, para clínico geral, para reumatologia e até alguns tratamentos de câncer a gente também consegue manipular medicamentos. Então, é uma gama de ativos que nós temos que é muito grande, então a gente consegue auxiliar muitas pessoas em várias situações, várias necessidades que essas pessoas têm. Acho que a gente já comentou, o manipulado em geral costuma ser mais barato, ter um preço mais acessível que o industrializado, né? Sim, em muitos casos os manipulados eles chegam a ser até 40%, de 40% a 50% mais baratos que alguns industrializados. E por quê? Se é o mesmo princípio ativo, o mesmo medicamento? Acaba saindo mais em conta pelas quantidades que nós manipulamos. A gente consegue fazer a quantidade exata daquele medicamento para aquele paciente e também não tem questão das máquinas das indústrias que acabam fazendo o preço daquele medicamento subir, não tem questão de patente também, que acaba, em muitos casos, fazendo o valor daquele medicamento subir. Então, pela manipulação ser algo mais, acho que intimista é uma palavra que eu posso utilizar, acaba sendo mais em conta, tendo um valor mais acessível. E tem a propaganda médica também, né? Que o manipulado não precisa fazer a propaganda médica, enfim, não tem aquele custo com embalagem, enfim. Chegamos ao fim, quero agradecer a sua companhia. Deixe o seu like nesse vídeo, manda no grupo da família, manda no grupo de amigos do trabalho pra gente disseminar esse tema tão importante. Espero que a gente tenha respondido suas dúvidas. Se não, pode mandar nos comentários que a gente responde. Alice, muito obrigada, adorei conversar com você. Desejo muito sucesso no seu trabalho na Sauderia. Muito obrigada, foi um prazer conversar com você. E qualquer dúvida que o pessoal tiver, só mandar para a gente, pode ser nos comentários ou então no Instagram da Sauderia, que a gente está aqui prontinho para responder vocês, tirar todas as dúvidas. Olha, o Instagram da Sauderia também é um canal maravilhoso, tem muito conteúdo do farmacêutico técnico da Sauderia, que é o Rafael, ele traz vídeos muito legais, então sugiro que você já comece a seguir a Sauderia nas redes sociais, no Instagram. Bom, obrigada Alice, já agradeci, obrigada a você, eu te vejo no próximo programa, tchau, tchau.